Lá em Atenas, Paulo vê um altar cheio de deuses estranhos e em meio ao Areópago, ele se levanta e diz o seguinte: Daí, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é esse mesmo, Atos, capítulo 17, versículo 22 a 24 e uma reflexão a respeito. Sabe, Paulo, ele vê um altar cheio de deuses pagãos. Paulo, ele se levanta em meio ao Areópago, que era um tribunal religioso e político da época, e diz o seguinte: abre comigo a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 17, versículo 22 ao 24, que diz assim: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar na qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E adiante, Paulo ele continua falando sobre o nosso Deus. E ele continua pregando a respeito, sobre tudo que Deus fez e sobre quem Ele é. Sabe, lendo e refletindo nesse texto, eu vi o quanto Paulo foi sábio, o quanto Paulo foi estratégico. Isso me fez pensar o como nós, cristãos, lidamos com pessoas de diferentes religiões, de diferentes crenças. E me fez pensar também que o evangelismo, muitas vezes, dependendo de como agimos, ele se torna ineficaz. Paulo, como eu disse, foi muito estratégico nessa situação. Ele não atacou a religião, ele não atacou os deuses daquele povo, o que tornou eficaz a sua pregação, porque ao invés disso ele falou sobre o nosso Deus. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós vemos por aí crentes, cristãos que desrespeitam a religião alheia, achando que assim vão fazer com que as pessoas elas se convertam, dizendo coisas do tipo: tu adora demônios, isso vai te fazer ir para o inferno, tu precisa sair disso. Essas coisas que acabam fazendo com que a pregação fique ineficaz, que o evangelismo acaba não dando certo. Sim, vamos falar a real, isso não dá certo. Isso só traz brigas, traz confusão. Nós precisamos respeitar o sagrado do outro, assim como queremos que respeitem o nosso sagrado. Ninguém quer ter o seu sagrado humilhado, desrespeitado, porque nós não gostamos, não é? Quando alguém escarnece a nossa fé, por exemplo. A gente não gosta. Então a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, sempre. Nós precisamos sempre pedir também, principalmente, sabedoria que vem do alto. Precisamos sempre pedir sabedoria. Tu já pensou alguém fazendo o que Paulo fez em Atenas num terreiro, por exemplo? Comparando os seus orixás, as suas figuras religiosas com Deus, por exemplo? Tu já imaginou algum crente fazendo isso para pregar o evangelho? Imagina a fofoca, o bafão gospel que não ia dar, não é? Ia dar um bafafá. Mas aí eu paro para pensar, mas nós não sabemos que Deus, o nosso Deus, é o mais poderoso, que o nosso Deus é o verdadeiro? Então, por que se sentir ameaçado a ponto de humilhar, desrespeitar as entidades, a divindade do outro? Mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente não menosprezar, porque essas entidades, essas divindades, enfim, controlam a vida dessas pessoas e são importantes para elas. Ou seja, elas têm poder sobre a vida dessas pessoas,
sobre como elas agem, sobre como elas pensam. Nós precisamos então ter equilíbrio e respeito. Nada de chutar santo por aí. Eu sei que as coisas têm mudado, não é? Mas é bom relembrar. Nada de chutar santo por aí, entidades, essas coisas. Porque por mais que a gente não creia, há quem creia. E é exatamente essas pessoas que nós queremos alcançar. Na verdade, é essas pessoas que Deus quer alcançar através de nós. Então precisamos ter respeito e falar sobre Deus, como Paulo fez. Falar sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre tudo que Ele fez e vai fazer. O nosso Deus, Ele foi o único que enviou o seu próprio Filho para morrer no lugar de todos nós que não merecíamos o amor de Deus. Mesmo assim, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, assim se tornando maldição em nosso lugar. Ele sofreu na cruz por amor a nós e hoje nós temos acesso ao próprio Deus e à vida eterna por causa dele. Amém. Que Deus mais incrível e poderoso, não é mesmo? O Deus que dá a sua vida, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Que Deus maravilhoso. Que Deus abençoe então grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber o que tu acha deste assunto. Comenta aqui embaixo que eu gostaria muito de saber a tua opinião. E deixa aquele like se tu chegou até aqui, que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.